Prezadas irmãs, prezados irmãos, graça e paz. Nós estamos realizando o segundo diálogo em tempos de crise, contando hoje com a presença dos reverendíssimos bispos Roberto Alves de Souza, bispo da 4ª Região Eclesiástica, o reverendíssimo bispo Adonias Pereira do Lago, bispo na 5ª Região Eclesiástica, e da reverendíssima bispa Marisa de Freitas Ferreira, bispa na região missionária do Nordeste. Pergunto ao bispo Roberto Alves de Souza que desafios missionários estão diante da igreja hoje, face ao afastamento social, às restrições de contatos pessoais que são tão muito comuns e a gosto do nosso povo, bem como as tensões entre a flexibilização das atividades comerciais, industriais, educacionais, religiosas, lazer e entretenimento, como compatibilizar isto em sua visão e no seu entendimento, bispo? Há como projetar formas para a ação missionária da igreja entre o antes e o pós-Covid-19, especialmente no que diz respeito às formas de pastoreio, às relações estruturais da igreja, por exemplo, suas formas de culto, de reuniões, grupos de discipulado e outras também maneiras que a igreja atua regularmente? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Qual é o desafio missionário da Igreja Metodista? No artigo 2 dos nossos cânones, lá tem uma definição de qual é a missão da Igreja Metodista e que nós gostaríamos de relembrar. Lá nos diz: a missão da Igreja Metodista é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. O desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é que nenhum dos seus filhos e filhas venham a se perder. E John Wesley, nesse propósito, nos lembra que temos um grande negócio na Terra. Esse negócio é ganhar vidas para o reino de Deus. Esse é o nosso grande desafio como igreja. Em meio a uma pandemia do coronavírus, nós temos que procurar restaurar a nossa paixão evangelística. O movimento metodista ele tem essa grande marca da paixão evangelística, que cada metodista possa estar recuperando na sua vida, no seu testemunho, a sua paixão evangelística. O afastamento social, ele vem restaurar e nos ensinar muitas coisas como igreja. Primeiro, que a igreja começou assim, de casa em casa, e o discipulado acontecia e multidões eram acrescidas dia a dia ao movimento da igreja primitiva. Também em nossos dias, nós devemos estar restaurando a família, a nossa primeira célula de discipulado. E ali deve haver coerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivenciamos. Aliás, essa tem sido uma grande dificuldade de muitas famílias metodistas, uma grande dificuldade de muitos pastores, pastoras, leigos e leigas, de viver na sua casa aquilo que prega na igreja. E hoje nós queremos restaurar um ditado equivocado que diz: faça o que eu falo. Não é faça o que eu falo, é faça o que eu faço. As pessoas
tem que ver na minha vida, no meu testemunho, a coerência com a mensagem que eu prego. Outra coisa interessante nesses dias é também recuperarmos o amor. João Wesley nos lembra que no essencial nós devemos ter unidade, no não essencial liberdade, mas em tudo nós precisamos ter o amor. E nesses dias é muito importante eu cuidar de mim mesmo, mas também cuidar do meu próximo, demonstrar a minha solidariedade para com a sociedade que eu vivo, os meus amigos e amigas de trabalho, as pessoas na rua, até aqueles e aquelas que eu não conheço. Eu preciso de cuidar de mim mesmo para que eu possa cuidar dessas pessoas. E o amor é isso. O amor nos ensina a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Esse é também um grande desafio missionário para cada um de nós, como povo de Deus, como Igreja Metodista em nossos dias. Recuperamos também assim, através do afastamento social, o culto no lar, a vida de oração, aquele ensinamento de Jesus que disse: entra no teu quarto e fala com o teu pai que te vê em secreto. E hoje em família nós temos recuperado tudo isso, porque julgamos ser importante essas práticas para a missão e a vida da nossa igreja. Pergunta ao bispo Adonias Pereira do Lago, que além de presidir a 5ª região, também é o presidente do CIEMAL, Conselho Latino-Americano de Igrejas Evangélicas Metodistas na América Latina e do Caribe. Considerando esta sua função, bispo, como podemos perceber, ou como o bispo percebe a realidade enfrentada por irmãos e irmãs de outros países e do continente, e como estas situações têm sido enfrentadas, dialogadas e de alguma forma gerado desafios à solidariedade, à unidade na fé que devemos buscar como povo evangélico, metodista, cristão nestes tempos de crise. Também, bispo, à luz da fé, como nós podemos evitar tanto quanto for possível os conflitos que não são prioritários, mas que se interpõem na discussão da como enfrentar a pandemia. Cumprimentamos a todos e todas com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados para enfrentar os desafios conhecidos e planejados, bem como deveríamos estar um pouco melhor preparados para enfrentarmos os desafios que nos surpreendem, os problemas que surgem sem que estejamos os esperando. Obviamente que nem sempre nós estamos preparados o suficiente para encararmos nem o nosso cotidiano, quanto mais uma situação como a que nós estamos vivendo. Uma situação difícil que está atingindo a vida de pessoas, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão internadas na UTI, muitas pessoas estão em quarentena em suas casas por causa da contaminação, e milhões e bilhões de pessoas estão em quarentena, estão aí no afastamento social para não serem contaminados. A nossa economia, e não é somente a economia do Brasil, da América Latina e Caribe, bem como a economia mundial,
está passando por uma situação catastrófica e não vai ser fácil reerguer a economia. O fato é que a gente olha também para a nossa realidade humana, olha para a ciência, olha para a medicina, olha para os governos, não é? A gente percebe que não estávamos preparados. Mas assim somos nós e nós temos que enfrentar essa situação da melhor maneira possível. O fato é que Brasil, América Latina e Caribe está passando por situações muito difíceis nesse momento. Muitas fragilidades em muitas áreas e em muitas dimensões. Obviamente que os problemas sociais já existentes, as diferenças sociais e econômicas e as diferenças educacionais de cada nação acaba colaborando para que esta situação não seja enfrentada da melhor maneira possível. Obviamente que essa situação é tão difícil que até os países de primeiro mundo, com uma boa economia, com uma boa educação, está perdendo muita gente, estão tendo muitas dificuldades. Quanto mais as nações como as nossas da América Latina e Caribe, que tem uma grande diferença social, a maior parte das populações de nossas nações são populações pobres, são gente simples, gente que não tem um alto nível de educação, e estas pessoas, esse segmento da sociedade que é a maioria, acaba tendo um sofrimento maior, acaba recebendo um impacto maior de toda essa situação, principalmente no aspecto econômico, mesmo porque as pessoas de melhor condições econômicas têm condições de ficar em quarentena, têm condições de ficar meses sem ter dificuldades, mas o trabalhador, o autônomo, não é, o ambulante, né, aquele que trabalha de manhã para jantar à noite, essas pessoas estão em grandes dificuldades e a América Latina e Caribe está acontecendo isso e muita gente acaba sofrendo. Por isso nós entendemos que não é fácil, não é, a solução dos problemas causados pelo Covid-19. Enfim, nós, diante dessa situação, nós precisamos tirar proveito dela, tanto para a família, para a igreja e também as nações precisam aprender, a medicina, todos os segmentos precisam tirar proveito e aprender como viver melhor a partir do encerramento desta fase que nós estamos vivendo. Enfim, nós, enquanto família, nós entramos para dentro dos nossos lares. O que Deus quer com isso? O que podemos aprender com essa situação? Deus quer fortalecer a vida familiar. Vamos aproveitar, né, o isolamento social, vamos aproveitar a convivência familiar para fortalecermos valores da família. Por isso é importante que a família esteja unida, centrada, esteja equilibrada e enfrentando essa situação em unidade familiar para vencer e para passar por esta fase da melhor maneira possível. As nações também, os governos também precisam aprender com esta situação. Eles deveriam se unir mais. Vemos, principalmente no Brasil, né, os líderes da nossa nação, os segmentos institucionais da nossa nação, que deveriam se unir para nos ajudar, são os que estão dividindo e divididos e com isto protelam as soluções de problemas para toda a nossa população. Não é fácil. A nossa palavra é para que as lideranças políticas, as lideranças do município, do estado, da federação do Brasil e das nações da América Latina e Caribe se unam para resolver e abençoar e ajudar a população diante desse inimigo comum. A igreja precisa tirar grandes lições.
A igreja está acostumada a ser igreja só dentro dos templos. Agora Deus fecha os templos, não é? Ou essa situação fecha os templos e nós temos que estar agora em nossas casas. É tempo de desenvolver uma fé e uma espiritualidade agora a partir do lar, a partir da família, assim como acontecia em Atos dos Apóstolos. Nós temos um grande desafio. A igreja, ela é uma igreja que precisa ser uma igreja viva. Agora ela não pode ser igreja de prédios, ela precisa ser igreja de pessoas, de relacionamento, usando as mídias sociais para continuar a sua missão e para cumprir o seu propósito. Esse tempo é um tempo que nós precisamos aprender com toda essa situação, tirar lições ricas, e tenho certeza que após essa fase que estamos vivendo, não é? Essa pandemia, assim que ela passar, com certeza a nação, a família, a igreja, você e eu vamos tirar muitas lições, vamos aprender muitas coisas para a nossa vida, para a nossa vivência comunitária, para a nossa vivência da fé, para a nossa espiritualidade, e a nação há de aprender muito como ser nação organizada. A medicina vai aprender, a ciência vai aprender, e nessa realidade nós entendemos que, de fato, o nosso Deus é o Deus que tem, o único que tem o controle de todas as coisas. Nós somos frágeis, mas Deus nos dá capacidade, e se estivermos em unidade, nós vamos vencer as dificuldades que vão surgindo, não é? Na força do Senhor e com as ferramentas que Ele vai colocando em nossas mãos. Pergunta a reverendíssima Bispa Marisa de Freitas, que além de teóloga, também é formada em medicina, primeira episcopisa ou bispa metodista do Brasil. Bispa, à luz da fé e da ciência, como entendes assim a valorização da vida humana, cuja prioridade principal nestes tempos de pandemia, conforme tem orientado a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, aliada também às recomendações de profissionais da área da saúde, que é a opção pelo isolamento e distanciamento social, e como compatibilizar, bispa, diante da flexibilização destas medidas por questões econômicas e pela necessidade de manutenção de empregos formais e mesmo das atividades informais que geram sustento às famílias. Como manter a fé? E manter a fé em unidade, né? Da comunhão que é estabelecida por Cristo, diante desta politização, que não é só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. O Covid-19 se tornou um elemento para embates ideológicos, e como a igreja pode ajudar no enfrentamento dessas questões. Olá, é uma alegria falar com você, embora estejamos no tempo de coronavírus. Mas quem disse que a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança se deixa bater por qualquer situação? Não se abate, louvado seja o nome do Senhor. A grande pergunta agora, que uma das, que nós estamos vivendo é assim: mas se a gente ficar cuidando da gente com o coronavírus, e se ninguém sair de casa, se a gente fizer o distanciamento social, ou algumas pessoas que passam pelo isolamento social, ou pela quarentena que todos e todas passamos, então, o que vai acontecer? Muita gente perdendo emprego, muita gente não vai ter o que comer, muita gente não vai ter com que pagar suas contas. Nós temos que lembrar que essa é uma situação
nesses meus 59 anos de vida, é a primeira vez que eu convivo com a situação dessa. Ou seja, é algo novo para todo mundo, para o mundo todo, uma pandemia. Já houveram outras, mas essa agora, que é a que nós vivemos, é muito séria. Então, pandemia é algo tão sério, é algo tão grave, que acomete o mundo inteiro, que as medidas, as resoluções têm que ser pensadas, têm que ser novas, têm que ser buscadas. O que importa agora é que nós, tanto as pessoas da fé, quanto as pessoas que dirigem o nosso país, quanto as pessoas que não têm nem fé e nem estão dirigindo o país, que são a grande parte de nós nesse país, o que nós precisamos ter em foco é a saúde das pessoas, é o bem-estar das pessoas, é a vida humana. A vida humana, ela é mais importante do que qualquer outra situação para Deus. E você pensa assim, para o ser humano não é. Claro que não é. Por isso que a gente está nessa desgraceira toda, nesse desmonte há muito tempo da nossa condição de pessoas humanas. Por isso que tem escravidão, por isso que tem gente vendendo gente, por isso que tem gente estuprando gente. Por quê? Porque o ser humano se corrompe completamente. Mas não é esse o querer de Deus. O querer de Deus é que a gente se volte para o valor da vida humana. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor Jesus morreu por nós, deu a sua vida na cruz do Calvário. Que valor maior do que esse? Então, para uma pessoa cristã, não importa a ideologia dela. Tem gente que é de um lado da ideologia, da direita, tem gente que é do centro, tem gente que é da esquerda. Nesse momento, não importa qual é a sua tendência política. O que importa agora é que nossos esforços estejam voltados para fazer com que menos pessoas sejam acometidas de morte por conta do coronavírus. Claro que algumas pessoas vão até contrair o vírus e não vão ter nenhum sintoma assim, só vão ter um resfriadozinho, uma tosse, o que parece um resfriado, né? Uma tossezinha, alguma coisa, e passa. Por quê? Porque o organismo conseguiu resistir. Mas grande maioria não. E essa pessoa é uma que transmite o vírus o tempo todo, mesmo que ela não saiba, mas ela está transmitindo. Então o que acontece? Grande parte da população vai contrair e vai adoecer. E vai parar no hospital. Se não tiver assistência médica para essas pessoas acometidas pelo vírus, essas pessoas vão falecer mais do que já estão falecendo. No Brasil já são mais de 8.000 pessoas mortas. Gente, é muita coisa, né? Então nós temos que pensar nisso. Não importa a ideologia política. Importa sim, depois que passar o coronavírus, esse país é muito rico e ele pode dispensar riquezas dele a favor das outras pessoas. A grande dificuldade é quem é que vai dividir com quem não tem. Essa é a grande crise nossa. Quem é que vai dividir? O dinheiro que o governo tem é o nosso dinheiro. Nós é que pagamos impostos, nós é que montamos as indústrias, nós é que trabalhamos, não é isso? Todos e todos, eu e você. Cada coisa que eu tenho aqui em casa, cada livro desse, cada estante, cada roupa, eu estou pagando imposto. Então, se eu estou pagando imposto, nesse momento que a população carece de cuidado, e de cuidado nunca antes vivido aqui nesse tempo, pelo menos eu nos meus 59 anos nunca tinha visto isso. Então, é hora de priorizar isso. Nosso tempo é priorizar a vida humana. Não importa a ideologia, não importa o que você pense ou deixe de pensar, nós temos que estar em unidade. E aí eu me lembro muito, irmãs e irmãos, de Jesus. Jesus disse claramente, com aquela situação específica do rapaz lá, do bom samaritano. O bom samaritano, ele cuidou de alguém que ele não deveria ter cuidado, do ponto de vista da política e da economia. Mas aqueles que deveriam ter cuidado, os religiosos, né? Aqueles que conheciam o poder de Deus, aqueles que iam inclusive para o templo, deveriam ter cuidado daquele moço e não cuidaram. Então, nessa hora, nós como pessoas cristãs, temos que entender, tal como pessoas não cristãs estão fazendo, e priorizar a vida humana. Essa é a nossa linha de frente. O restante pode esperar. O restante dá para aguentar. Aqui em Recife já são 20 pessoas na fila para conseguir entrar na UTI. Agora, imagine só quanto tempo essas pessoas vão suportar. Aí a gente diz, mas vão morrer, e daí? Vão morrer, algumas vão morrer sim. Mas eu não preciso e nem quero que morra uma parente minha ou um parente seu. Eu quero que menos gente morra. Se morrerem 20, eu prefiro que não morra nenhuma.
Mas se morrer 20 bem cuidadas e a gente fazendo o distanciamento social, poderiam morrer 500, 1000. Então nós precisamos prezar por isso, pelo amor à vida. Nós precisamos prezar por aquilo que Deus criou, amou e amou tanto que morreu por esta vida, por esse mundo, por aquilo que Ele tão bem realizou e fez. Que Deus continue conosco, que nós continuamos levando a sério que a vida é mais importante do que o lucro. A vida é mais importante nesse momento do que meu desejo pessoal de fazer isto ou aquilo. A vida agora de cada pessoa nesse mundo depende da nossa consciência de não transmitir o vírus, não ser contaminado ou contaminado e não levar adiante esta contaminação, porque há pessoas que não suportarão a convivência com esse vírus. Que Deus continue conosco, zelando de nós. Amém? Solicito que o reverendíssimo bispo Roberto Alves de Souza nos deixe uma palavra final à igreja de encorajamento. A minha visão, eu creio que a igreja ela estava sonolenta, acomodada, e essa crise epidêmica ela serviu para sacudir a igreja, para dizer, acorda para a realidade. E hoje nós observamos que nossos pastores e pastoras, em meio a esta crise, estão aí nas lives, nos cultos online, ministrando a palavra de Deus, a ceia do Senhor, fazendo as suas visitas virtuais e tantas outras práticas pastorais online para que possa acompanhar o nosso povo. Mas nós ficamos a pensar, precisamos de qualidade, precisamos de investir em qualidade, porque sem qualidade nós voltaremos a fracassar. Qualidade teológica, qualidade estrutural, de conteúdo, sobretudo qualidade de testemunho, pois testemunho é vida. Nós precisamos investir muito na capacitação dos nossos pastores e pastoras para que usem essas ferramentas de maneira eficaz. A criatividade, ela é fruto de momentos de crise, onde reinventamos novas maneiras de evangelizar, de fazer missão, mas nunca podemos perder a ética e o caráter. Vivemos numa sociedade em que há muita informação, mas pouca formação. E isso é fundamental, que possamos fazer diferença. O movimento metodista, ele sempre foi, é e será um movimento inovador, um movimento cheio da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. Isso antes, durante e depois. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso desejo sincero a todos os metodistas que possam crer que esse tempo está passando. Um novo tempo virá e os nossos desafios, eles se renovam. E os nossos desafios são os mesmos. Ganharmos vidas para Jesus, para que possamos atender ao propósito do nosso Deus. Seja um ganhador de vidas, seja uma ganhadora de vidas. Seja alguém que faça diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, no seu país, em nome de Jesus. Amém. Bispo Adonias nos deixa suas palavras finais. Que lições nós podemos tirar, aprender a partir da fé diante desta situação, não é? E que mensagem, que palavra eu deixaria para todos nós, não é? Para nossa família, para a igreja, para a nação, para a sociedade. Que mensagem eu poderia deixar para nós?
eu diria que para enfrentarmos esta situação até que ela passe, nós precisamos alimentar a fé e a esperança com boas notícias. Tem muitas notícias ruins através das mídias, mas temos muitas coisas boas. Vamos nos alimentar tanto da fé como da esperança através de boas notícias que temos na mídia e também através da palavra de Deus. Não é hora para perdermos a calma, se desesperar, muito menos. Não é a hora de perder a esperança. É hora de termos esperança. É hora de nos acalmarmos, é hora de nós estarmos tranquilizando o nosso coração, mesmo diante da canseira da quarentena. Esse momento, queridos e queridas, não é hora de nenhum tipo de violência em nossos lares. Não é hora de agressividade. Aliás, violência, agressividade de palavras, de atitudes, de ações de uns para com os outros, aliás, nunca é tempo. Está sempre fora de moda. Mas a gente percebe, infelizmente, que tem ampliado a violência doméstica nesse tempo. Então, por favor, não façam isso. Não é hora, não é tempo de abraçar. Mas é tempo de estender a mão para quem precisa, de atitude, de palavra e de pão. Esse é o momento de termos boas atitudes, boas palavras e também compartilhar o pão com aquele que está precisando. É tempo de fortalecer os vínculos familiares, cultivar o amor, não é? O respeito, a honra, não é? Familiar e também entre os amigos. É tempo de fortalecer, é tempo de ser igreja viva a partir dos lares, desenvolver uma espiritualidade responsável e obediente a Deus no que diz respeito a amar o próximo e ajudá-lo o máximo possível. É tempo de valorização da vida de todos, de reconhecimento dos profissionais de saúde que se arriscam por todos nós. É tempo de valorizar um ao outro, respeitar, abençoar e ajudar. Que Deus nos ajude, que o Senhor esteja conosco e Ele está, mas que nós tenhamos nesse momento uma espiritualidade, uma fé capaz de gerar vida àqueles que nos cercam, uma fé e uma espiritualidade capaz de abençoar e estender as mãos para aqueles que precisam. Deus abençoe cada um de nós e vamos ficar firmes em casa o quanto pudermos e cuidando o máximo para proteger a nós e os nossos semelhantes em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. E por fim solicito que a reverendíssima Bispa Marisa nos deixe uma palavra final de renovar a nossa esperança e a nossa fé na nossa jornada. A minha mensagem de esperança, de alegria, dizendo assim, Paulo falou, não é? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Eu tenho certeza que quando nós sairmos dessa situação agora, nós teremos tanto aprendizado e nós certamente receberemos de Deus muita inspiração para uma nova forma de convivência, para uma forma de convivência mais ampla. Então, minha irmã, meu irmão, não é tempo da gente se desanimar. É tempo da gente perceber que não há nada que a gente, nas mãos de Deus, não consiga, junto com Ele, vencer. Nós já estamos vencendo e nós continuaremos a vencer. Mas precisamos ser pessoas responsáveis, precisamos cuidar daquilo que é a nossa parte e precisamos nutrir a nossa fé, sabendo que somos pessoas que Deus colocou no mundo para cumprir o ministério que Ele tem para nós. E a nossa vivência de fé, louvado seja Deus, não está só no templo. A nossa vivência de fé está na igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E é aqui que o Espírito Santo de Deus atua e atua poderosamente.
graça e paz a esta igreja nos lares. Amém? Agradeço a todas e todos que nos acompanharam neste diálogo. Convido-os e convido-as para o nosso próximo encontro e nos despedimos rogando que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, com a sua família, com o nosso povo e com o mundo em que nós vivemos. Amém.